Olá, gente. Uma ótima tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, falar com vocês sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, que na realidade são situações muito simples que temos que adotar para mudar completamente o que vamos colher ali no futuro. Para isso, vocês sabem, semanalmente eu estou aqui com vocês e trago trabalhos científicos, discuto com vocês, trago para vocês novas dicas. Nós criamos um lema há uma década atrás que fala assim: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte dessas doenças crônico-degenerativas que nos acometem hoje cada vez mais precocemente e mais violentamente, elas têm atuando na gente meia dúzia, entre aspas, de fatores aos quais a nossa medicina convencional não se atenta, não cuida. E isso é o estresse oxidativo, aumento de radicais livres, a inflamação crônica silenciosa, por alimentos que comemos e que são intolerantes ao nosso corpo, ou por toxinas ambientais que estão nos invadindo o tempo inteiro. Então estamos constantemente num processo inflamatório crônico. Essa oxidação que eu falei há pouco também aumenta esses níveis de inflamação, aumento de resistência à insulina, a nossa insulina não funcionando adequadamente para levar o açúcar do sangue para dentro da célula para ser transformado em energia na mitocôndria. Falta de água dentro das nossas células, falta de oxigênio dentro das nossas células, então desidratação intracelular, desoxigenação intracelular, desmodulação hormonal. E quando eu falo de modulação ou desmodulação hormonal, eu não estou falando de hormônios sexuais somente, mas de todos os hormônios, da tireoide, da paratireoide, da suprarrenal, os sexuais. Isso também é muito importante. O acerto, né, dos nossos neurotransmissores, pessoas que têm um aumento dos neurotransmissores excitatórios, tem muita adrenalina, muita dopamina, e pessoas que, por um outro lado, têm aumento, né, uma prevalência dos neurotransmissores regulatórios ou inibitórios, como o GABA, como a serotonina, como a endorfina. Eles têm que estar proporcionalmente adequados para que tenhamos uma boa condição de saúde mental, uma boa cognição, uma melhor qualidade de vida, melhor resultado nos nossos trabalhos, melhor sociabilidade. Então, é muito simples regular esse nosso organismo e temos alguns passos iniciais muito importantes, onde já, quando assumimos esses passos iniciais como uma bela nutrição, hidratação, oxigenação do sistema, e eu vou explicar para vocês como, eu já estou combatendo essa meia dúzia de situações que estão agindo sinergicamente ao longo das últimas décadas para gerar as doenças. Vocês bem sabem que nós não dormimos bem e acordamos diabéticos, ou dormimos bem e acordamos com câncer, que essas doenças vêm evoluindo dentro dos nossos organismos ao longo de anos ou décadas, até que elas deflagrem os sintomas. Então, falando um pouco em nutrição com vocês, e é muito importante, eu queria que vocês estivessem muito atentos a isso. A nutrição é o combustível que você coloca dentro desse sistema para gerar energia, para reconstruir seu corpo periodicamente. Muitas células estão sendo trocadas diariamente por novas células, e isso é construído com o quê? Com que material molecular? Com o que vocês colocam aí dentro para abastecer? Esse é o grande tópico da nutrição. E dentro da nutrição, pessoal, talvez seja a ciência
que tenha a maior diversificação de informações ou talvez até desinformações. Vocês veem ao longo das últimas 4 décadas, mais ou menos desde a década de 70, ouvindo falar das dietas low carb ou de baixa quantidade de carboidratos, ou praticamente sem nada de carboidratos. Isso começou lá atrás com o Dr. Atkins, depois vem Salt Beach, depois vem Duncan, que são variações pequenas, e sempre falando para vocês, comam muita proteína animal, e comam verdura, e não comam absolutamente nada que seja carboidrato simples. O que é baixo carboidrato? Isso é muito importante que vocês entendam. O carboidrato tem 2 classes. Tem o carboidrato simples, que ele é ou o carboidrato refinado, ou os açúcares, porque eles já perderam as fibras, eles têm alto índice glicêmico. Então, eles aí seriam, no caso, o arroz branco, no caso, o pãozinho de padaria, os bolinhos, os biscoitos, as bolachas, as massas, os macarrões instantâneos. Esses seriam os carboidratos simples. Agora, todos os vegetais, todas as verduras, né, cruas, saladas, cozidas, legumes, frutas, todos eles também são carboidratos, só que são carboidratos complexos, ricos em vários nutrientes, ricos principalmente em fibras. Então a gente vem ouvindo ao longo das últimas décadas que nós temos que fazer uma dieta sem carboidrato. E acaba não sendo entendida por ninguém, porque não tem essa diferenciação do que é carboidrato simples e complexo. Agora, por outro lado, chegamos a uma apoteose de uma dieta paleolítica, que basicamente ela é só proteína e gordura saturada. Obviamente, essas dietas fazem perder peso num instante inicial, mas após algum tempo, além de serem difíceis de serem praticadas, os estudos mostram que essas pessoas, 95% delas, readquirem o peso anterior ou até 5% a mais do que o peso que tinham antes de começar essas dietas. Então a gente vem mudando de dieta. De repente vem uma dieta que é para você comer só frutas, Beverly Hills, não sei se vocês se recordam. Muito bem, aí essa é uma dieta muito pobre em proteínas, muito pobre em gorduras. Aqui cabe salientar para vocês que as gorduras também são divididas em gorduras saudáveis ou não para o nosso organismo. O ômega 3 natural, que advém da linhaça, que advém de peixes de águas geladas, é uma gordura muito boa para a gente. A fosfatidilcolina é uma gordura muito boa para a gente. As gorduras contidas nas nozes, nas castanhas, nas sementes, no abacate, são gorduras boas para a gente. A gordura do azeite extra virgem é uma gordura boa para a gente. Agora, as gorduras vegetais para fritura, todas elas, amendoim, soja, canola, todas elas não são salutares para a gente, como a margarina, também uma outra gordura hidrogenada, modificada quimicamente, não é boa para a gente. E hoje, grande parte dessas gorduras ruins que entram no nosso organismo advém dessas margarinas, dessas gorduras hidrogenadas para frituras, de gorduras trans presentes em bolinhos, em biscoitos, em bolachas, em vários alimentos instantâneos. Né? Então, essas gorduras não são boas. Então, nós temos gorduras boas, gorduras ruins, carboidratos bons, carboidratos ruins. E, falando em proteínas, nós também temos proteínas vegetais e proteínas animais. As proteínas vegetais contidas na sua lentilha, no seu grão de bico, no seu feijão, no seu arroz integral, em vários vegetais, elas são
fontes ótimas de proteína. As gorduras que eu gostaria que vocês tomassem um pouco mais de cuidado seriam com as gorduras animais, na questão de ingeri-las em menor quantidade. Vários estudos, e eu vou comentar com vocês alguns, têm mostrado para a gente que uma diminuição no consumo da gordura animal, ela é salutar para o nosso corpo. Isso começou num estudo chamado The China Study, em 1984, na China, onde um grupo enorme de chineses foi colocado num trabalho. Esses chineses eram jovens, todos eles tinham o índice de massa corpórea normal, nenhum tinha sobrepeso ou era obeso, e não eram portadores de nenhuma doença crônica, né? Nem diabetes, nem hipertensão, nada. E eram centenas de milhares de pacientes nesse estudo, comparados com milhares de pacientes ocidentais que tinham dietas opostas. Esses chineses, naquela época, até por questões, além de culturais, econômicas, em 84, o que não acontece mais hoje, a China hoje é rica, eles comiam um prato enorme de vegetais, onde vegetais crus, vegetais cozidos, legumes, e tinham tirinhas de carne de frango, tirinhas de porco, tirinhas de peixe. Por quê? Porque isso era caro para eles. E o mundo ocidental, comparado, que eram de americanos, eles comiam, em média, 4 hambúrgueres por dia, eles comiam 3 a 4, 5 ovos mexidos com bacon no café da manhã, cream cheese em tudo, ou seja, uma quantidade brutal de proteína animal comparada com esses chineses. E esses dois grupos foram seguidos por 2 décadas ou um pouco mais. E depois se observou o que aconteceu nesses dois grupos em termos de obesidade, de hipertensão, de diabetes, de câncer. E, obviamente, o grupo ocidental, que comia 5 a 7 vezes mais quantidade diária de proteína animal, tiveram um aumento consideravelmente grande em relação ao grupo que comia menos proteína animal. Então, o grande problema da proteína animal não é a presença dela isolada, é que ela sempre vem acompanhada à gordura saturada. A gordura saturada só existe no reino animal, não tem no reino vegetal, a não ser 2 tipos de gordura que tem no coco, mas que não são prejudiciais à nossa saúde. Então, quando a gente junta a gordura saturada com a proteína animal, elas atuam juntas para gerar os danos. Então, eu gostaria que vocês dessem uma repensada, pelo menos na carne vermelha, em diminuir consideravelmente a sua ingestão. Deixa eu comentar com vocês aqui algumas coisas interessantes que ocorreram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Alemanha bloqueou a Holanda e tomou os seus ranchos de animais, correto? O que aconteceu com o consumo de carne na época? Diminuiu muito e, consequentemente, observaram que as doenças cardiovasculares, infarto e derrame também diminuíram muito. Quando acabou a guerra, teve um aumento de novo no consumo de carne animal e, consequentemente, também um aumento nas doenças cardiovasculares, infarto e derrame. Isso não pode ser coincidência, né? Também, durante a queda do comunismo na Polônia, nos anos 70 e 80, teve um grande aumento de doença cardiovascular. Porque depois da dissolução da ex-União Socialista Soviética, e também quando o subsídio da era soviética para as carnes foi eliminado e o consumo de carne caiu sensivelmente, essas doenças cardiovasculares também caíram sensivelmente, em torno de 24%. Olha que interessante isso na Finlândia. A Finlândia era o país com a maior incidência de doença cardiovascular do mundo.
E dentro da Finlândia existe uma região chamada de Carélia do Norte. Essa região era de maior incidência de doença cardiovascular dentro de toda a Finlândia. O que os finlandeses comiam? Comiam uma quantidade muito grande de manteiga, né? Gordura saturada. Em 1972, o governo iniciou uma campanha na Carélia do Norte, essa região da Finlândia, para que se diminuísse o consumo de manteiga e aumentasse o consumo de frutas e vegetais. E lançou junto uma campanha contra o fumo. Levou tempo, mas a incidência de doença cardíaca diminuiu 80%. A expectativa de vida aumentou em 7 anos. E esse programa foi levado para todo o resto do país com os mesmos resultados ótimos obtidos na Carélia do Norte. Então não é para vocês pensarem em diminuir um pouquinho essa incidência, essa quantidade de proteína animal, principalmente carne vermelha. No sentido, diminuir toda a proteína animal, a carne vermelha, o leite, os derivados, os ovos devem ser comidos sim, mas não tem que ser comido 5 ou 10 por dia. 1 por dia seria o suficiente. Talvez para atletas, pessoas que treinem muito, no máximo 2 ovos por dia. Mas não o que se propaga hoje. Não, hoje pode comer. O ovo já foi comprovado que não tem problema em relação ao colesterol. Não, mas não é só em relação ao colesterol que nós estamos falando. Tem outras substâncias dentro do ovo que em excesso podem ser prejudicial. Por exemplo, a metionina, esse aminoácido, em excesso, ele pode ser um exacerbador de câncer. Então, existe tudo, tem um limite. Olha que interessante também esse estudo foi feito, e o estudo é chamado The Adventist Health Study. Foi um estudo epidemiológico com milhares de pessoas e foi também seguido por anos, comparando os que comiam proteína animal e com os que eram puramente veganos. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês isso. Isso aqui foi feito num grupo de pessoas adventistas, né, que vivem na Califórnia, um grupo muito grande de pessoas, e por essas pessoas, pela questão religiosa, terem os mesmos hábitos, elas não fumam, elas não bebem, elas são geralmente vegetarianas ou ovo-lacto vegetarianas, né? Poucas delas comem carne vermelha. Resolveu pegar dentro desse grupo de religiosos um grande número de pessoas e separando os que eram só veganos, que só comiam proteína vegetais, com os que eram omnívoros, ou seja, que comiam proteínas vegetais e animais também, no caso o ovo e o leite derivados. E se observou um grande aumento de doença cardiovascular para o grupo que comia proteína animal comparado com os que eram completamente veganos, né? Teve mais 2 estudos também que foi feito entre veganos ou vegetarianos próprios, só proteína vegetal, e os omnívoros. Omnívoros somos nós que comemos as proteínas vegetais e animais também. E mostrou uma diminuição de 29% em doença cardiovascular, sendo elas infarto e derrame, no grupo só de veganos. Bom, isso por si só já seria simples para começarmos a adotar dietas mais moderadas e não ficarmos nos atendo às dietas da moda. Uma alta ingestão de proteína animal aumenta a proteína C reativa, que é um marcador que nós fazemos no exame de laboratório, e o cortisol, que estão correlacionados com as doenças cardiovasculares, infarto e derrame, né? Parte dessa inflamação que o PCR mostra é por acidose, né? E a outra parte é por uma quantidade enorme de bactérias que esses alimentos carregam. E tem mais uma série de coisas que acontecem dentro dessa ingestão de proteína animal, que no decorrer dos programas eu vou orientando melhor vocês. Agora, uma coisa que é nítida também, que deve ser levada em consideração, é que quando vocês diminuem a quantidade de proteína animal, vocês vão estar automaticamente
comendo mais vegetais, né? Comendo mais legumes, comendo mais grãos, comendo mais sementes, comendo mais frutas, ou seja, vão estar ingerindo uma quantidade muito maior de fibras do que vocês estavam na dieta anterior. E parece que o grande relacionamento de saúde e dieta está justamente nessa grande quantidade de fibras que vocês passam a ingerir. E quando vocês passam a ingerir uma quantidade muito maior de fibras, vocês têm um monte de alterações no sistema. Primeiro, vocês bloqueiam uma série de situações tóxicas das proteínas animais. Segundo, vocês melhoram a sua macrobiota, toda a sua flora intestinal que está diretamente relacionado à saúde de cada um de nós. Vocês deixam mais lento o esvaziamento gástrico, tornando os picos de glicose na corrente sanguínea menores, tendo que mandar menos insulina. E parece que tem mais mecanismos ainda a serem descobertos, somados ao aumento da ingestão de fibras na nossa dieta. Então, fica aí o recado para vocês começarem a pensar naquela dica do Manual do Proprietário, aquilo que está no site do Simp Saúde. Simp Saúde é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com. Anotem, vejam aquela dieta que eu proponho para meus pacientes há mais de 20 anos. É primeiro um prato de salada enorme, o segundo um prato de vegetais enorme, com um pouco de proteína animal, e o terceiro prato seria ali uma massa integral ou arroz integral. Vejam como desde aquela época, 20 anos atrás, a gente estava num caminho certo para essa quantidade ótima de fibras no nosso corpo. Pessoal, eu queria agradecer vocês, eu queria deixar para vocês um endereço, que é o nosso link de comunicação, que é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br, para que vocês enviem seus e-mails com sugestão de pautas, dúvidas, que semanalmente eu vou estar aqui respondendo para vocês, porque a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chahine, prepara isso tudo com muito carinho, e eu tenho um grande prazer de estar aqui batendo papo com vocês. Desejo uma ótima semana a todos. Semana que vem estamos juntos, pessoal. Abração, tchau, tchau.